Bom dia, Stefan. Tudo bem? Eu acho que você também fala sobre finanças, né? Só que é investimento, será? Que legal. Bom dia, Stefan. Bom dia, sejam bem-vindos. Bom dia. Bom dia, Querendo- bom dia. Maiara e não Bruna, né? Tudo bem? Tudo bem. Maravilha. Melhorando e acordando. Melhorando porque estava ruim? Não, é porque a gente acorda meio Meio. assim. Estamos Ah, acordando ainda, mas estamos aqui. então tá. Faça um extraordinário dia todo, né? Isso aí. Esperando uns 2, 3 minutinhos no máximo. Bom dia, pessoal. Bom dia. Bom dia, Tiago. Bom dia, Cristiano. Bom dia, Bom Henry. dia. Gente, eu vou esperar uns 2 minutinhos, só para ver se vai entrar mais alguém. Alguém de vocês vai voltar pro IP agora, 156? Ou não? Primeira edição. Não. Não? Ainda não. Eu não vou voltar, não. A 157, tô querendo ir. Legal, legal. Eu tinha uns amigos doidos, rapaz. Antes de eu entrar no avião, o cara comprou minha passagem pra eu voltar. Estação Carlos Bom Braga, demais. grupo de vacinação contra a gripe nessa. Nós estamos lascados, né? É que vamos lascar o bambu. É isso aí. Estamos se movimentando para chegar lá. Aí o amigo comprou ainda a passagem, a volta no dia 17 mesmo, às 23h55. Que É no, beleza. é no último dia do IP. Aí eu falei, rapaz, se acabar meia-noite e 4, nós. O seu IP, Thiago, o outro, acabou que hora? No domingo? Ou no segundo dia? Ah, cara, foi mais ou menos umas 11h30, meia-noite mesmo. Sério? Poxa. Nossa, a hora de passagem aí ficou bom, hein? Então, isso aí. Mas Porque, eu tipo tô assim, você vai ter que sair de lá umas 9 e pouquinho. 9h30, 10 horas, porque É 1 hora, né? Até no Guarulhos, mais ou é menos. bom que esse horário também vai estar mais tranquilo, né? É muito massa. Apesar também que o pessoal vai para Israel e tem gente que tem voo de madrugada, então eles devem não acabar tão tarde assim também não, né? Eu lembro que a Patrícia, eu vi na palestra passada, agora a Patrícia falou que ela tinha o voo 10 e pouco, né? Então eu imagino que pode ser, mas o Pablo é cabuloso, né, cara? Esse Pablo aí. É, ele, ele é foda. Mas, ô Mayara, a hora que você quiser, tá? A gente tá só aproveitando aí. Então vamos começar, né, gente? Beleza. Então vamos lá. Quem for entrando. Eu estou gravando mesmo. Depois eu vou disponibilizar lá no grupo. Quem quiser e não pôde estar junto com a gente. Só que eu vou fazer uma coisa diferente aqui pra gente, tá? Quer dizer, diferente para mim. E eu acho ainda que não são todos que estão gravando, né? Então, não, eu não participei de tudo. São?
Tá. Como eu vejo que o horário também não permite todos estarem aqui, eu achei melhor gravar, e aí eu quero fazer algo dinâmico, para que a gente consiga conversar ao mesmo tempo. Eu estava ontem daquela senhora da Marisa, eu achei muito legal, mas eu estou muito mais acostumada a fazer slide, né? Então é muito mais prático para mim, né? Olhando assim o slide. Então eu fiz umas colinhas aqui, mas é mais para que eu consiga ter uma constância aqui para a gente estar junto, tá? Mas a qualquer momento, se vocês tiverem dúvidas, vocês podem perguntar, tá? E aí, o que eu quero falar para vocês? O legal quando a gente traz as finanças para dentro de casa é trazer também as finanças através de provérbios, né? Eu já li algumas vezes provérbios, cada vez que eu leio, eu vejo provérbios em si diferente, né? Porque quando a gente tem a clareza e o Espírito Santo falando junto com a gente consegue entender coisas que a gente fala, né? Até mesmo nas lives do Pablo, a gente fala, putz, nossa, como que eu não vi isso aí há 5 vezes atrás que eu já li provérbios, né? Então, é interessante quando a gente começa a entender o que realmente Deus quer nos mostrar através das finanças. Bom, quando a gente fala sobre provérbios em si, eu gosto de dizer que provérbios ali, ele traz planos para a gente, né? Tem aqui até um versículo que eu trouxe para a gente iniciar, está escrito assim, ó, Provérbios 21:5. Os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Por que isso, né, gente? E aí eu quero trazer algo concreto para vocês entenderem o que eu vou falar. Quando eu falo sobre quando Deus fala a gente acaba na miséria, vou dar ao concreto, vamos falar sobre o cartão de crédito, né? Quando a gente fala sobre cartão de crédito, é quando a gente quer alguma coisa para agora, mas não tem a possibilidade de tê-lo. O que acontece? Vamos falar sobre planos. Vocês vão utilizar o cartão de crédito, mas vão utilizar assim, sem ter certeza do que realmente se necessita ou não, se faz sentido ou não. É aquele momento de emoção, às vezes tem alguma coisa na promoção, aquilo não te edifica, aquilo não te traz para um próximo nível. Isso é uma dívida, como diz o Pablo, né? É uma dívida burra. Aquilo não vai te levar para nenhum lugar. Você está comprando sem a necessidade ou sem um plano, né? Bom dia, Alan, bom dia. Quando a gente tem um plano, eu vou dar um exemplo, por mais que eu veja o Pablo falando, né, passa o cartão, faz alguma coisa, mas aquilo é para te desenvolver, para você crescer. E aí a gente fala bastante isso. Imagina, Alan, não tem problema. Eu comecei agora também. Quando a gente fala, né, em utilizar o cartão de crédito para o primeiro passo, o crescimento intelectual, é onde você consegue nutrir você cresce, vai para o próximo nível e você consegue pagar a fatura. Agora pensa comigo, você simplesmente tem um cartão de crédito, quer dizer, você é escravo daquele dinheiro, você é obrigado a trabalhar para pagar aquilo, e o maior problema é quando você tem que pagar algo que você já usou, vamos dar um exemplo melhor ainda, fica gastando à toa com fast food, final de semana, com bobeira, sendo que você podia utilizar para o seu crescimento, talvez seu crescimento intelectual, para você estar num próximo nível, e você fazer mais renda com isso. Uma observação que eu gosto de trazer, eu acho que eu acabei de lembrar, mas eu não trouxe aqui para a gente. Deus fala muito que a gente tem que ter cuidado para a gente não ser escravo do dinheiro, né? E quando a gente fala ser escravo do dinheiro, a gente aqui não, né? Mas em outras palestras eu sempre falo isso. A gente esquece que ser escravo do dinheiro é a questão da dívida em si. E não ter muito dinheiro, trabalhar por isso, né? Igual a Marisa falou do último encontro, né? Que ela trabalhava muito, só olhava para aquilo. Mas as pessoas não olham o outro lado, que é ser escravo daquele dinheiro que você já está devendo. Então, você é obrigado
a estar ali e ter que pagar aquilo, né? Muita gente fica até preocupada, não consegue dormir, mas é entender que aquilo são só números, e a gente tem que ir para a próxima fase. É entender o que você precisa fazer para conseguir construir uma organização financeira para você e para sua família. Para a gente que está aqui, já fez o IP, a gente sabe que as crenças são muito importantes para que a gente consiga destravar a gente, né? Entender e destravar. E quando a gente consegue entender o que realmente está nos fazendo mal, o que está nos paralisando, a gente já não deixa mais o dinheiro ser o nosso escravo, né? Aqueles momentos que até mesmo meus clientes falam, né? Ai, é muita ligação, eu fico com medo. Tem gente que tem medo de atender o telefone, né? Como se a outra pessoa estivesse do outro lado e fosse fazer alguma coisa para ela. E não, né? Então, o ser escravo é você entender que o exemplo concreto que eu dei aqui é o cartão de crédito. Você precisa utilizar com inteligência. Se você utilizar o cartão de crédito, vou dar um exemplo, né? Todo mundo foi lá, comprou o IP no cartão de crédito, parcelou, não sabe nem o que vai acontecer mais para frente. Você entendeu que você precisou dar esse passo. Combinado, ok. Qual é o próximo passo? É você administrar, olhar o que aconteceu dentro do seu extrato e ir para o próximo nível. O que eu preciso fazer, as perguntas, né? O que eu preciso fazer para conseguir esse dinheiro para pagar o extrato? É simples. Mas muita gente pega o extrato e guarda na gaveta, porque tem medo de olhar uma conta, ou está preocupado de olhar uma conta. Então, hoje, eu quero que vocês entendam que a importância de ter essa inteligência emocional na parte das finanças é você entender que o dinheiro ali, apesar de muitas pessoas falarem que é emocional, o dinheiro, ele vai passar a ser a parte ali da inteligência, vai sair desse nível e quem vai entrar no nível é você. Por quê? Porque você vai saber o que você precisa fazer para sair desse buraco que você está cavando. Que seja para você crescer intelectualmente, que seja que você comprou alguma coisa, não importa. O que importa é você entender o que você precisa fazer para ter o dinheiro, pagar essa conta e, de novo, construindo a sua inteligência. Cartão de crédito é só um meio. Eu estou trazendo o cartão de crédito muito forte como exemplo, porque eu gosto do cartão de crédito. Ele te dá milhas, ele te dá várias coisas quando você sabe utilizar ele. Agora, quando você traz ele, eu vi um meme uma vez, de um cachorrinho, e aí ele falando sobre cartão de crédito, né? Ele falando, cartão de crédito é muito bom, mas se você não cuidar dele, ele te dá paulada. Porque é verdade, né? Se vocês olharem o extrato de vocês, lá embaixo está escrito, chama 7, né? O custo efetivo total. Cada cartão tem um valor, mas ele está em média de 230 a 480 ao ano. É muito, é muito. E aí, eu tenho um amigo aqui que fala sobre investimento, ele vai entender também o que eu estou falando, e vocês também. Quando a gente fala de dívidas e investimento, a dívida, o valor de juros dela é muito maior, é extremamente maior do que um investimento, infelizmente. Então, quando a gente pensa, Mayara, o que eu faço? Será que eu me pago primeiro ou será que eu pago o meu cartão de crédito? É lógico que você vai pagar o seu cartão de crédito. É lógico que você vai se organizar para uma reserva não de emergência neste momento, mas sim uma emergência, uma reserva de quitação, porque é onde você vai quitar o seu cartão ou seus cartões, quitou os cartões, próximo passo, a reserva de quitação, quitou os cartões, o próximo passo é você iniciar a sua reserva financeira, né? É você entender que a reserva financeira, ela é importante para você ir para os próximos níveis, senão você vai continuar sendo escravo do cartão de crédito. Porque é aquilo, gente, o cartão de crédito ele é muito bom, ele é um empréstimo que você não tem juros, né? Você imaginar, eu preciso de cartão, de comprar alguma coisa urgentemente. Se você vai num banco da vida e faz um empréstimo, os juros estão altíssimos, principalmente porque a Selic está em disparada. Agora,
Quando você tem um cartão de crédito como seu aliado, você tem um cartão de crédito, você tem um empréstimo que você definitivamente não vai ter problema em toda hora utilizar esse dinheiro. Lembrando que não é seu, mas é algo onde você pode, claro, utilizar e sim entender que aquilo pode te trazer um algo a mais. Eu tenho clientes, tenho mentoradas minhas, que elas viajam com milhas. Chegou a pagar até hotel, isso aí nem eu sabia, né? Ela pagou a viagem inteira dela com as milhas que ela utiliza, né? Então, uma coisa a gente precisa entender. Quando a gente está desorganizado financeiramente, a gente está escravo do dinheiro e também a gente precisa entender que essa questão de milhas, ela só vai funcionar a partir do momento que você tem uma organização muito clara do seu cartão de crédito. Senão você cai num buraco. E quando você vê, você vai estar nadando, nadando e morrendo na praia. O que que é isso? Vai estar pagando aí o rotativo do cartão de crédito, tá? Então, deixa eu ver qual que é a minha colinha aqui, que eu quero trazer para vocês. Ó, aí eu trouxe aqui um conceito para vocês, né? Pablo fala muito disso. Administrar, segundo, multiplicar, e o terceiro, gastar com consciência. Pablo fala direto sobre isso, né? É a gente entender os passos corretos que a gente precisa fazer dentro das nossas finanças, para que a gente consiga, ao meio de um caos, construir pilares e você consiga crescer. Só que, para quem tem empresa, aqui vai entender o que eu estou falando, tá? Quando a gente cresce na empresa, a gente cresce, bagunça, organiza e cresce de novo. É normal. Mas quando você cresce, que bagunça, e você não arruma, você fica batendo nesse teto e você não vai para o próximo nível. Então, você precisa entender que se você hoje não tem uma empresa, a sua empresa principal é a sua casa. Então, se está bagunçada a sua casa, para quem é CLT e tem empresa, é igual, tá? Então, para quem está bagunçada a casa, você vai bagunçar a empresa. Para quem é CLT, continua bagunçado, não consegue ir para o próximo nível. Às vezes não consegue mudar de lugar, não consegue ir para novos ambientes. Por quê? Porque não tem clareza do que fazer. E aí eu falei novos ambientes, porque todo mundo aqui, exatamente como o Stefan falou, toda hora a gente quer estar em São Paulo. Para quem não mora em São Paulo, por exemplo, eu moro no interior, né? A gente quer estar indo toda hora. E se a gente não se organiza, a gente não tem clareza, a gente não consegue estar acessando esses lugares, né? Tudo se paga, né? E tá certo, é isso aí. Você imagina se fosse de graça, né? Quem que ia estar ali? Ou quem realmente ia ter o compromisso de estar indo, né? Então, tem os dois lados da vertente, né? Hoje eu tenho uma sociedade com uma pessoa, ela está até aqui hoje, e a gente entende que o gratuito não vale nada. Essa é a verdade. Por isso que o Pablo faz, né? Acho que quem é do pior ano também vai entender, né? Pagou uma bobeirinha ali para estar indo, para estar fazendo parte ali do grupo que vai ter agora no final de semana. Mas teve que pagar alguma coisa para ter o comprometimento de estar lá. Agora, se você está desorganizado financeiramente, você não tem clareza do que fazer, você não vai para o próximo passo, né? Então, eu até trouxe aqui alguns pilares importantes para vocês entenderem quando a gente fala sobre inteligência financeira. Aumentar a renda, são 5 que eu vou falar, tá? A gente precisa entender que a gente precisa aumentar a renda, e quando eu falo de empresas, aumentar o faturamento, quando eu falo de casa, CLT, fazer uma renda extra. O segundo, controlar os gastos. Você só vai conseguir controlar os gastos se você tiver clareza do que anda acontecendo atrás do que você tem feito. Mayara, eu não tenho ideia do quanto eu gasto de alimentação. Então, você vai fazer anotação diária. Os meus mentorados, eu faço com eles durante um mês, no máximo 2 meses. Porque dentro desse período, a gente consegue entender o que ele está fazendo de gasto para que ele tenha um fôlego
E aí a gente fala, né, ter um respiro dentro do orçamento dele do mês, né? Então, se ele ganha 10 e está gastando 15, a gente precisa tirar esses 5, pensar na estratégia de uma renda extra, ou aumentar, talvez, uma possível prolabore, ou vender alguma coisa, tá? Para que a gente consiga colocar em ordem a vida financeira. Pensou no respiro, que é o básico, aí a gente vai para o próximo, que é pensar na dívida em si, tá? Quando eu falo de dívidas também, gente, antes de eu ir para o terceiro pilar, a dívida ela é igual uma pirâmide. Então, lá em cima no topo, a gente fala que é dívidas de prioridade. O que é dívida de prioridade? É algo onde pode tirar a sua vida. Então, a gente coloca o agiota lá em cima. Tá? Então, se você tem agiota, o primeiro passo é pagar esse agiota. O segundo é você entender quais são as dívidas de alto risco, que são dívidas que você pode perder algum bem, né? Então, por exemplo, um carro, uma casa, conta de água e de luz pode cortar, tá? E aí sim você pode ir para os próximos níveis, que são as contas de juros altos, né? Às vezes a pessoa, um cliente meu chega em mim e fala, né, Mayara, mas será que não é melhor pagar cartão de crédito? Gente, não tem como você quitar um cartão de crédito, ou um cheque especial, ou um empréstimo pessoal, quando você tem um condomínio atrasado. Para quem não sabe, há um tempo atrás, se eu não me engano, há um ano atrás, 1 ou 2 anos, 2 anos já estava em vigor já. Quem tinha dívida com condomínio, ele não vai mais para o jurídico. Em 3 meses, o correto, tá? Esse seria o administrativo. Em 3 meses, ele já entra em processo para sua casa ir para leilão. Você já entra na fila. Então, é você entender o que realmente é prioridade na sua vida. E em todos os parâmetros, né? O que é prioridade para você? Né? O que realmente você para e você pensa, o que é valor para mim? Que eu não abro mão. A escola dos meus filhos, eu não abro mão, tem que ser na particular. Então, o que você vai fazer para essa conta caber no seu orçamento? É isso que você tem que colocar na sua cabeça, tá? Então, primeiro pilar, aumentar a renda. Segundo pilar, controlar os gastos. Terceiro pilar, investir com propósito. O que é investir com propósito? Você que tem um dinheirinho guardado, não sabe nem o que fazer com ele, você precisa dar nome para esse investimento. Enquanto ele não tem nome, isso eu falo para todo mundo. Dinheiro que não tem nome, ele some. Vou sair, vou fazer alguma coisa. Tem dinheiro lá no banco, vou usar ele mesmo. Quando você vê, você está zerado. Porque você não deu um propósito para esse dinheiro. Mayara, eu vou iniciar minha reserva financeira e eu quero chegar nos 100 mil reais em um ano. Tá aí, tá feito o seu propósito. Então, você não vai tirar aquele dinheiro para nada. Do nada surgiu uma viagem em família. Você vai olhar para aquele dinheiro e falar, bom, ou eu estou focado no meu propósito, ou eu vou gastar o dinheiro à toa. Será que tem como eu comprar de outra forma? Será que cabe no meu orçamento? Perguntas que você precisa fazer para você, e aí sim você começa a colocar o plano de ação. Eu gosto de falar uma vez, eu não sei na onde que eu vi, acho que eu deve ter visto no Pablo mesmo. Deus, ele sempre dá para gente discernimento e entendimento. E lógico, todo mundo fala que quando a gente, é o que eu falo, né? Quando a gente começa a construir alguma coisa, a gente começa a subir degraus, né? E quando eu ouvi essa frase, eu achei fantástica. Eu sou uma pessoa que eu sou muito planejadora. Meu marido é a mais ação. Ele tá aqui, é o Cristo, meu marido. E assim, eu planejo demais. E ele vai lá e executa. Meu marido, ele é desse jeito, né? Só que uma coisa eu achei fantástica, que foi, eu não lembro qual passagem que está na Bíblia, mas Deus fala pra gente que a gente tem que planejar, e aí sim a gente coloca na mão dele, para assim ele decidir se aquilo faz sentido pra gente ou não. Só que olha que fantástico, a gente precisa planejar. Não tem como sair fazendo doideira por aí. Tem que ter o planejamento.
né? E aí a passagem que eu achei fantástica, não sei aonde, tá na Bíblia, agora eu não lembro mesmo, mas ali fala, né, que todos as guerras que tiveram, antes de iniciar, teve o planejamento, teve aquele, desculpa falar desse jeito, eu não sei nem se é assim que fala, mas teve aquele soldado, aquele chefe, que organizou tudo, colocou na mesa para onde, quem ia fazer o quê, quem ia estar à frente, quem ia estar atrás, quem ia estar no meio, quem ia estar com lança, enfim. E aí sim, em oração, né, faz o plano e depois entra em oração para que aquilo dê certo. Mas muita gente vai na emoção. O dinheiro, ele está sendo tratado como uma emoção. Então, mal sai aí como que fala, gente? Que o abençoado Lula anda jogando aí, Bolsa Família, né? Entre essas coisas aí, mal libera e já tem carro na rua falando que tem empréstimo para isso, né? As pessoas estão pegando o FGTS como um empréstimo, sendo que aquilo poderia ser para quitação de uma casa, né? Então, a gente precisa entender que quando a gente coloca um propósito no dinheiro, a gente consegue ir mais longe, porque aquele dinheiro, você não vai ser escravo do dinheiro. O dinheiro vai trabalhar para você, tá? O quarto pilar é ter a reserva financeira. E aí é o que eu coloquei como investimento. Porque antes de você começar a investir, qualquer coisa, vocês precisam iniciar a reserva financeira. Mayara, o que é uma reserva financeira? Uma reserva financeira nada mais é que de 6 a 12 meses de levantamento das suas despesas básicas, da sua sobrevivência, tá? Então, não é o que hoje você gasta, não é, às vezes, o que você tem ali de 10 mil todo mês de conta para pagar, não é isso. Reserva financeira é o valor que você tem, que você tem que pagar para você sobreviver. Um exemplo, lembra da pandemia? A pandemia, todo mundo tinha que pensar na sobrevivência, e não se o boleto da Casas Bahia não tinha sido pago, tá? Então, fez esse levantamento de 6 a 12 meses, pronto. Você vai entender que você vai poder iniciar os seus investimentos. E aí, gente, aqui é o fantástico. Quando a gente pensa em reserva financeira, a reserva, ela pode ser um investimento mais para frente. A partir do momento que você tem um dinheiro reservado, vou falar um exemplo, tá? Para ser concreto. Num banco de liquidez diária, tá? Então, liquidez diária mesmo, tá? Não de, por exemplo, um exemplo, Itaú. Você liga para o seu gerente e fala, olha, faz um investimento aí para mim em alguma coisa que você não pode tirar nos finais de semana. Não é isso, tá? Então, eu vou dar um exemplo, que você tenha que fazer a sua reserva financeira de 5 mil. 5 mil reais você tem que ter em 12 meses. Você calcula para 12 e você tem que ter pelo menos 2 meses reservado numa liquidez diária, num Nubank, numa caixinha do Nubank, que ele libera a qualquer momento, tá? Ou numa caixinha do Inter, algum lugar onde você pode ter acesso a qualquer momento. Deu um BO no carro, você tem aquele dinheiro, retira e utiliza. Agora, o restante, aí sim, você pode fazer uma aplicação, você pode alocar em tesouro direto, coisa aonde que você não tenha muita volatilidade, tá? Para que você entenda que você pode utilizar aquele dinheiro a qualquer momento, tá? Mas não precisa ser de liquidez diária, certo? E o próximo é buscar sabedoria e equilíbrio, né? É o que a gente faz diariamente, né? O que o Pablo fala para a gente? Que a gente precisa crescer através do que a gente vai transbordar. Só que a gente também só transborda quando a gente tem o conhecimento, né? Então, entendam, esses pilares é para vocês manterem o equilíbrio e não surtar e deixar de ser escravo, tá? Porque enquanto a gente é escravo, muitas pessoas, elas não conseguem nem dormir, né? Elas ficam preocupadas por causa de número. São números. A única coisa que você precisa entender é que você precisa se planejar
e aí sim você vai começar a ter clareza de tudo que você precisa fazer, tá? Então, não tenha medo de colocar no papel e colocar para funcionar todas as suas, o seu levantamento aí da sua casa ou da sua empresa, tá? Então, aí, ó, para minha colinha, o que eu trouxe aqui para vocês, ó, como aumentar a renda na prática, tá? Aqui, ó, descubra os seus talentos, o que você gosta. Quando a gente faz o que a gente gosta, a gente consegue ter mais produtividade. Né? Quando a gente faz o que a gente não gosta, dificilmente a gente ser produtivo. A gente faz porque tem que ser feito, só isso. E tá tudo bem, todo mundo passa por isso. Mas quando a gente faz o que a gente gosta, vou dar um exemplo de novo do Pablo, né? Você vê ele faz um monte de palestra, né? É uma atrás da outra, porque ele gosta de falar, né? Se ele não gostasse de falar, como é que seria? Ia ser meio complicado, né? Beleza, ele sabe que tem coisa que ele tem que fazer que ele não gosta e tá tudo bem. Todo mundo é assim. Mas quando você faz o que você gosta, é fácil, né? As coisas andam. Vamos lá. Criar um plano de ação. É importante você ter um plano de ação para tudo que você vai fazer. Mas eu trabalho em alguma coisa e eu não gosto do que eu faço. Ok, você já criou o plano de ação para você sair do que você quer? Não criou? Então começa agora. Faz o que precisa ser feito. Cria um plano, vê o que você precisa fazer, a estratégia, para você, vamos dizer assim, no momento certo, queimar a ponte. E você não precisar mais voltar para aquilo que você fazia antes, tá? Aqui é o que eu falo, né? É o meu trabalho, é o que eu amo, é organização financeira e focada em finanças pessoais. Por quê? Não importa se você é empresa, não importa se você é CLT, se você é autônomo, não importa. Se você tem as suas finanças desalinhadas, não importa também se você está devendo, tá? Se você não tem as suas finanças desalinhadas, você não cresce financeiramente, porque você não sabe qual caminho você vai seguir. Para quem já assistiu Alice no País das Maravilhas, eu falo bastante isso. Tem aquele momento que a Alice chega e ela se encontra em uma bifurcação. Ela não sabe para onde ela vai. E na hora que o gato aparece, né, como se fosse alguém, um sábio, aparece, ela faz essa pergunta para ele: Gato, para onde eu devo seguir? E o gato fala: Você não sabe para onde você quer ir, qualquer caminho serve. Então, quer dizer, falo isso para todas que estão junto comigo, gente. Se vocês não sabem o que fazer, vocês vão pegar empréstimo, vocês vão pegar com o amigo, com a amiga, com a mãe, com o parente, e não vai resolver o seu problema de financeiro. E eu falo, quando você está nessa desordem, quando você não sabe o caminho que você tem que seguir, você começa a trazer mais dinheiro, você começa a se endividar mais, e você não vai resolver o problema. Quanto mais dinheiro você traz, mais endividado você fica, certo? E um dos importantes que tem aqui, claro, eu quis deixar por último, é você se desenvolver intelectualmente. Enquanto você não traz livros, mentorias, um apoio, networking, você não cresce também. Então, você fica naquela bolha em que você está olhando para suas dívidas, você não sabe o que fazer e você não cresce, né? Exatamente. O dinheiro não é o problema, mas sim a má gestão. E aí, acho que foi esses dias, me fizeram uma pergunta no Instagram, acho que eu coloquei, não sei se eu já subi como Reels, lá no Instagram eu coloquei, o problema não é quanto você ganha, e sim o como você gasta. Eu vi uma reportagem em que um cara falando com um senhor, um gari, o gari falando que ele já tinha 3 casas alugadas. Gente, eu até me arrepio quando eu falo. Quantas clientes minhas eu vejo não tem nem casa própria, e tá tudo bem, tem gente que não gosta, mas quando você almeja isso, não tem uma casa própria, e, assim, gasta até o a mais, é óbvio, mas ali os 15, 20 mil, que é o salário dela, tá 100% gasto, tá 150 gasto, né? Então, é a gente entender que é a má gestão, e sim, o quanto você gasta, e não o quanto você ganha. Você pode mais,
Mas enquanto você estiver nesse nível de desordem financeira, você vai ganhar mais, você vai gastar muito mais ainda, tá? Bom, eu trouxe alguns versículos que eu acho, assim, fantástico, e aí, mais para a gente poder finalizar. Planejamento e prudência. Qual o versículo que eu trouxe? Provérbios 21, 5. Os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Algo concreto? Cartão de crédito, empréstimo. Sem um bom, não estou falando que é errado, mas sem um bom planejamento, você não vai conseguir sair da desordem financeira e vai trazer mais dívida para dentro de você, tá? Esforço e trabalho diligente. Provérbios 10, 4. As mãos preguiçosas empobrecem o homem, porém, as mãos diligentes lhe trazem riqueza. Olha que fantástico isso, gente. Para quem sempre está no 459, vai entender do que eu estou falando, porque não é fácil acordar 459, gente. Eu mesmo estava, ontem eu quase chorei de raiva, porque eu acordei 6:30 da manhã, e o meu plano é às 4. Aí até fiz, o pós-IP, eu cheguei a perguntar para um mentor lá, eu falei, eu sou mãe, meu baby tem 1 ano, vira e mexe eu acordo na madrugada, acontece alguma coisa, e eu fico muito cansada para levantar, né? E eu acho que Deus foi tão bom, que ele colocou assim, não, Maiara vai dormir direito na noite, ela vai acordar às 4, porque ela tem que fazer a oração dela, tem que fazer um monte de coisa. Gente, meu filho dormiu já faz 1 semana, a noite inteira, e eu na luta ainda de acordar às 4. Então, o erro é aqui. A gente precisa entender o que a gente tem que fazer para acordar cedo, né? Então, esforço e olhar para o que você está errando. O que está sendo difícil é onde a gente tem que bater, né? Acho que é por isso que o Pablo fala, né? Comer a quina de parede, né? Você está vendo que o problema está ali? Vai lá, se esforça e resolve, tá? Você está vendo que você está com problema financeiro? Vai lá, se esforça e resolve, tá? Riqueza versus ganância. O dinheiro ganho com desonestidade diminuirá, mas quem o ajunta aos poucos terá cada vez mais, né? É aquilo, é não passar por cima de ninguém, é entender que você consegue chegar onde você quer, mas não precisa passar por cima de ninguém, tá? Poupança e reserva. Provérbios 21, 20. Na casa do sábio há comida e azeite armazenados, mas o tolo devora tudo o que pode. Generosidade. Provérbios 11, 25. A alma generosa prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Então, é aquilo, né? É o ajudar o próximo. É a gente entender que a gente cresce, e no momento que a gente cresce, a gente já começa a transbordar e conseguir ajudar o próximo. Evitar, aí aqui, né, é para evitar dívidas e ser uma pessoa que, como que fala? Oh, Jesus. Que não ai, fugiu da minha cabeça. Aqui está escrito assim, ó, evitar dívidas e fianças. O que quer dizer isso? É você não ser fiador, lembrei da palavra. Não seja fiador. Pablo fala muito disso pra gente, né? Não seja. Olha lá, ó, o rico domina sobre o pobre. Quem toma emprestado é escravo de quem empresta. Olha também o cartão de crédito forte aqui. Você tomou emprestado do cartão de crédito. Então, hoje você é escravo dele, você precisa pagar ele. Olha lá, o Provérbio 6, 1 ao 5. Meu filho, se você garantiu o pagamento de um estranho, se com um aperto de mão empenhou-se por alguém, então caíste na armadilha das palavras que disse. Liberte-se como uma gazela, se livre do caçador. Uma parte que eu achei fantástica também, Pablo falando em um evento, numa palestra, ele falou, se você tem algo a receber e não recebeu ainda, se livre disso, deixa quieta a energia perdida, né? E eu achei fantástico isso, porque antes de eu estar aqui com vocês, eu era super endividada, tinha de tudo e mais um pouco,
né? Então, eu entrei nessa jornada de ser educadora financeira porque eu entendi que eu precisava dar o próximo passo na vida minha e do meu marido. Eu entendi que a partir do momento que né, a gente perdeu um carro por causa das dívidas, eu não quis mais ir para frente, trazer esse problema. Exatamente. Provérbios tem uma relação muito forte com o dinheiro. E eu não quis trazer mais problema e trazer essas crenças. Eu nem sabia nessa época, né? Eu estava entrando ali mais para organizar a minha vida financeira. Mas quando eu descobri esse outro mundo, eu saí dessa bolha, onde tudo era normal, ser endividado, eu quis sim entender e sair. Isso, Provérbio 6. E sair desse caos financeiro e desse medo. Porque quando a gente tem pessoas com problemas financeiros, aí eu trago a inteligência emocional junto. As pessoas, elas começam a ter problema com ansiedade, problema com medos, né? Então, eu passei por ansiedade, síndrome do pânico, e não sabia que o problema era o dinheiro, né? E quando eu descobri isso, e quando eu ajustei isso na minha vida, eu consegui me libertar. Então, é a gente entender que a gente não pode ser escravo, principalmente por causa do nosso emocional. O dinheiro não é, eu falo muito isso, dinheiro, ele não é emoção, ele é a razão. É matemática, 1 mais 1 é 2, não é a emoção, tá? E para finalizar, gente, aqui, ó, sabedoria acima de riquezas. Provérbio 16, 16. Quanto melhor é adquirir a sabedoria do que o ouro, e mais excelente adquirir o entendimento do que a prata. Então, Deus já está dizendo para a gente, né? Igual ao Salomão. Ele pediu a sabedoria e Deus deu muito mais para ele. Então, quando a gente está nessa jornada de crescimento, de transbordo, de estar ajudando ao próximo, eu tenho certeza que o que eu trouxe hoje aqui para vocês é um conhecimento onde vocês vão entender que não basta só fazer as contas. Não importa se você está apertado, se você quer ir para um próximo nível, não tem problema. O problema é quando você não coloca ordem na casa. E aí você não vai ter mais esse acesso. Vai chegar um momento em que você vai estagnar tudo e você não vai conseguir ter acesso aos próximos níveis, que todos aqui que estamos, nós queremos ir para os próximos níveis, né? Estar perto de ambientes, crescer e lógico, estar junto com quem já cresceu para a gente aprender esse caminho, tá? Gente, vocês têm alguma pergunta? Eu tentei ser o mais rápido possível para a gente não passar de meia hora, mas passou. Praticamente impossível não passar de meia hora aqui, né? Mas muito bom, muito obrigado, Mayara, por compartilhar com a gente aí. E algo que você falou que é muito importante é essa questão de autorresponsabilidade, né? Assim, Eu tenho conhecido que, tipo assim, ele tem, desde quando eu conheci ele, tem uns 11 anos, ele tem problema com cartão de crédito. Ultimamente, o que ele começou a falar? Ele começou a falar que o problema é o banco que tá roubando ele agora, tá assumindo o limite, e tipo assim, nunca assume que é a responsabilidade dele. sim. Enquanto não assumir que é a responsabilidade dos gastos que tem, por exemplo, no cartão de crédito ou em outra situação, é nossa, vai ser muito difícil de você resolver. Como também problemas emocionais em todas as áreas. Essa questão da responsabilidade é muito, muito importante a gente ter, né? Se autorresponsabilizar, que só a partir daí eu vou. Não, eu tenho consciência, foi eu que gastei mesmo. Por que eu gastei desse jeito? Normalmente está associado a alguma emoção mal resolvida, né? Uhum. Então hoje foi muito bom. Obrigado por trazer para a gente aí Uhum. esse conhecimento, transbordar. E é nóis. Fechou, gente. Feliz demais. Amanhã a gente tem já ou não? Confesso que teria que olhar lá na lista, mas eu creio que já tem alguém aí. Se não tiver, mas aparece alguém aí para fazer a aula. Gente, obrigado, feliz. Para quem tem Mayara, deixa eu dificuldade. Oi. só contribuir aqui. Muito boa a sua linha de pensamento, conduta simples, prática, aplicável. Eu acho muito importante para nós, grupos, termos clareza nesses elementos, porque a gente convive com pessoas que precisam de ajuda nesses aspectos. O Rafael tocou um amigo, sempre tem um amigo ou um amigo do amigo que tem esse tipo de problema.
E eu acho, aí eu me incluo, que a gente tem que combinar isso com a questão da mentalidade de abundância. E aí eu falo por causa própria. Eu sempre fui muito conservador. Sabe aquela regra, Maiara? Tudo que você ganha, 10% tem que ir para uma reserva forçadamente, para você ter essa tranquilidade. Eu estou em transição de carreira e essa tranquilidade, minha esposa falou assim, se não servir para a gente fazer essa transição, não serviu para nada, pode jogar fora o dinheiro. Olha isso. Porque esses momentos, o dinheiro tem que nos servir. Aliás, em todos os momentos, o dinheiro tem que nos servir. Mas voltando ao tema, a mentalidade de abundância conversa intimamente com esse elemento. Uhum. Ser abundante não é sair gastando e colocar nas mãos de agora como é que eu pago, mas investir é diferente de gastar, investir com propósito, e aí a gente vai ver Deus fazendo obras. Então faz todo sentido, mas o convite é, pessoal, nos apoderemos desses conceitos, porque transbordar é também ajudar aqueles próximos nesses elementos. Eu gosto muito do tema, gosto muito mesmo. E assim, só te dar o parabéns, porque você já está, alguns passos adiante, você já está transbordando isso na vida de outras pessoas, né? Então, parabéns, muito bom. Obrigado aí pelos conhecimentos, viu? Eu também Obrigada. gostei muito. Gostei muito, viu, Mayara? Você falou em um pouco tempo todos os tópicos que a gente precisa estar atento. E não é fácil, não, controlar tudo isso, né? Mas a gente tem que fazer força para fazer tudo isso, tem que se atentar, principalmente, né? Mas tem uma coisa que eu queria perguntar para você. Uhum. Você sabe mais ou menos dizer até onde a gente pode ir nos investimentos e até aqui, sabe? Dar um. É até aqui, porque se eu for a lei, vou comprometer todo o orçamento e eu sei que às vezes, que nem a gente está sob a graça do Senhor, né? E eu nunca fui desse jeito, nunca gastei tanto quanto agora, como eu estou investindo em mim. Eu nunca fiz isso, sempre investindo em a fazenda, né? Nossa, o que eu já coloquei dinheiro na fazenda ali é muita coisa. Sim, E aí, às vezes eu fico pensando, onde é que eu tenho até onde que eu vou, né? sim. Então, Márcia, na verdade, quando a gente, vamos pensar num cenário normal. Quando a gente fala um cenário normal, a gente olha aquele método básico que a gente olha, né? O 50, 30, 20. Esse método é o básico, é o que todo mundo fala. Mas não necessariamente todo mundo se enquadra nele, né? Então, são momentos da vida que a gente vai adequando e ajustando. Então, vou dar um exemplo. Hoje, nesse momento, o que dá para fazer? Você vai olhar todas as suas despesas e você vai ver o que de necessário você precisa desse valor para pagar as suas contas. Feito isso, você vai colocar um orçamento que você possa gastar até, vamos falar assim, até o talo. Mas você tem que planejar como que você vai fazer para repor, para voltar esse dinheiro, porque senão, o que vai acontecer? Você vai ter o básico e você vai ter esse dinheiro que você reservou, certo? Para poder entrar no ambiente, enfim, a questão do intelectual, né, da inteligência emocional. Feito isso, você vai ficar muito apertada. Então, você precisa colocar data para isso. Então, feito isso, quer dizer, você fez o seu plano, Márcia, pronto, eu sei que até dezembro desse mês, eu tenho X valor de cartão de crédito. O próximo, o que eu preciso fazer? Será que eu tenho que fazer uma reserva? Será que eu tenho que... aí é coisa de pensar, tá? Vou falar uma bobeira mesmo. Poxa, será que eu vou vender um carro e investir tudo isso em mim? Aí você vai reservar ele do lado, todo esse dinheiro que você fez de reserva,
renda extra, perdão, você aloca ele numa reserva e você vai usar só ele para isso. E você não vai ter mais problema com isso, tá bom? É uma das ideias. Existem vários caminhos, mas é uma das ideias, tá bom? O primeiro que eu fiz foi por data, né? Até tal data eu vou estar investindo assim. Depois eu tenho que reverter tudo, né? Isso. E é isso aí que eu planejei. Mas essa que você falou de pegar e alocar essa reserva para essas despesas aí que eu fiz, né? Ai, obrigada. Imagina, feliz demais. E, gente, quem tiver dúvida, quiser me chamar no particular também, eu respondo, eu falo, a gente marca café, no individual, não tem problema não, tá bom? A gente aqui é um grupo, é uma família. Eu Muito obrigado, tenho que foi sair, show vou de lá para bola. São Paulo, tem uma reunião lá agora e por isso que eu até entrei atrasada, tomei banho, estava me vestindo. Obrigada, viu? Um Imagina. beijo para vocês, bom dia para vocês todos. Tô Com saindo. Deus, gente. Obrigado, bom dia, dia. Márcia. Gente, cessou as dúvidas? Então Sim, tá, tranquilo. quem tiver dúvida pode me perguntar no particular, às vezes é alguma coisinha que quer perguntar no particular mesmo, não tem problema, eu respondo lá, tá bom, gente? Valeu, obrigado. Com Deus. Bom dia pra todos. Com Deus. Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau.